E eu acho realmente que ele não tem nada contra o Neymar. Quem tem alguma coisa contra ele é o Neymar. Agora, a mágoa não é do Jorge Jesus. A mágoa é do Neymar. Porque o Neymar foi em podcast, falou que ficou chateado com o Jorge Jesus. E aí o Neymar joga 6 jogos no Campeonato Paulista e lesiona. Isso mostra que o Jorge Jesus não estava errado. É um cara com coragem para tirar medalhão do seu time. E ele falou. Só não acho que é certo o jogador ter Neymar em 2014, 2018, até 2022, tinha moral para mandar e desmandar na seleção brasileira. Inclusive, sabia que o Neymar tinha muita entrada com o Tite. Ele que deveria escolher Rodrigo Caetano, diretor de seleções. Aí pergunta se o Neymar aprova. Todo mundo pergunta isso. O Neymar aprova? O Ginaldo vai escolher? E o Rodrigo Caetano? Eu ficaria constrangido se eu fosse o Rodrigo Caetano. Fala aí, rapaziada, beleza? Ó, o Jorge Jesus pode ser o novo técnico da seleção brasileira nas próximas semanas, mas tem uma treta entre ele e o Neymar que tá rolando aí na internet e a gente vai entender melhor agora. Vamos reagir ao pessoal lá da Jovem Pan, trazendo mais informações e falando sobre essa tretinha. Antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho, todo dia vai ter um vídeo novo aqui, beleza? Bora pro vídeo. Agora, o que o Mauro diz e que o Jorge Jesus está falando realmente, né? Falou até em entrevistas gravadas, agora falou para o Mauro César Pereira lá no blog dele, é que ele não tem nada contra o Neymar. É lógico que o Jorge Jesus não vai falar que ele tem alguma coisa contra o Neymar se ele está querendo assumir a seleção brasileira. E eu acho realmente que ele não tem nada contra o Neymar. Quem tem alguma coisa contra ele é o Neymar. Ele deixou tudo bem claro, mas nenhum jogador pode ter benefício em clube ou seleção. Eu concordo, eu também não acho que o Jorge Jesus tenha nada contra o Neymar. Agora, se ele via que o Neymar não estava bem fisicamente e seus 8 jogadores estrangeiros estavam bem fisicamente, ele não quis inscrever o Neymar na Liga Árabe. Ele falou, o cara tá fraco fisicamente, o cara não tá na sua melhor forma, meu time tá bem, com todos os estrangeiros jogando bem, não vou tirar nenhum deles. Agora, a mágoa não é do Jorge Jesus, a mágoa é do Neymar. Porque o Neymar foi em podcast, falou que ficou chateado com o Jorge Jesus, que falou que ele não estava bem fisicamente e que ele decidia tudo que é treino, mas treino não é jogo. A gente viu isso agora, gente. Neymar jogou aí alguns jogos contra times ruins, pequenos, foi Inter de Limeira, foi Novo Horizontino, teve contra o Red Bull Bragantino, que foi o melhorzinho ali, e o Corinthians, que também foi a única derrota com o Neymar em campo. E aí o Neymar joga 6 jogos no Campeonato Paulista e lesiona. Isso mostra que o Jorge Jesus não estava errado. Isso mostra que o Jorge Jesus tinha razão quando dizia que o Neymar estava fraco fisicamente. E eu não sou aqueles caras que perseguem o Neymar. Mas eu também acho que eles têm que ser justos e falar as verdades. Não é porque eu gosto do Neymar, porque eu gosto do futebol dele, que eu não posso criticar o Neymar. Mas isso eu percebo desde sempre. Bruno, se o Mauro quiser falar também, já o Raí vai estar de volta com a gente. É o Neymar que ficou na bronca com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não. O Jorge Jesus ele só teve a personalidade que pouquíssimos técnicos têm de não inscrever o Neymar numa competição vendo que ele não estava bem fisicamente. Para mim, isso só fala a favor do Jorge Jesus. É um cara com culhão para ser treinador. É um cara com coragem para tirar medalhão do seu time. E ele falou. Só não acho que é certo o jogador ter benefícios, ter vantagens em seleção e time. Vai jogar quem está bem e que quem está em condições físicas, Bruno. Porque do Jorge Jesus, eu nunca ouvi uma bronca do Neymar. Ele só tomou uma decisão. Já do Neymar, a gente escutou. Você, Mauro César Pereira, porque isso eu tenho certeza. Neymar em 2014, 2018, até 2022, tinha moral para mandar e desmandar na seleção brasileira. Inclusive, sabia que o Neymar tinha muita entrada com o Tite. De nomes a serem convocados, de nomes a não serem convocados. Não que ele escolheria treinador, porque o Tite ficou em 2 ciclos. Mas 2014, 2018, 2022, o Neymar tinha muito poder nesse grupo da seleção brasileira. Mas agora, Mauro, eu te pergunto, nessa atual fase, uma fase já em fim de carreira, com 34 anos,
uma fase que nos últimos 6 anos, em 3 anos e 2 meses ele ficou fora, por causa de lesão. Você acha que reduz essa moral do Neymar na seleção brasileira? Ou ele ainda tem força para desbancar, para tirar algum treinador? Nunca deveria ter, né? Nenhum jogador deveria ter essa força nunca. Se ele ainda tem, é ainda mais vergonhoso do que o fato de um dia ter tido. Eu não tenho realmente a menor ideia do que a CBF pode fazer com relação a isso. Não duvido de rigorosamente nada. Mas para a CBF, para o seu presidente, é uma oportunidade, né? Ela transfere a responsabilidade de eventualmente não ter que paparicar jogador, seja ele qual for, para o técnico que vai chegar. Se for um cara de forte personalidade. Não anda tanto o perfil do que está saindo. E acho impressionante como é que no meio disso tudo ainda tem um diretor de seleções que é o Rodrigo Caetano, né? Ninguém pergunta, né? O que pensa o Rodrigo Caetano, né? O que ele acha? Qual o perfil de técnico que ele quer? Qual o peso que ele tem nas decisões? Tá lá ainda lá ele, Juan. O que esse pessoal faz? Qual a decisão que toma? Qual o peso que tem? Normalmente é difícil, né? O JJ, se ele vir para o Brasil, voltar para trabalhar na seleção brasileira, ele vai lidar com essa turma, vai montar a equipe dele, como é que vai ser? É outro detalhe, né? Me espanta mais o Rodrigo Caetano. Ninguém na imprensa, ninguém na torcida pergunta qual a opinião do Rodrigo Caetano sobre o futuro técnico. Ele que deveria escolher. Rodrigo Caetano, diretor de seleções. Aí pergunta se o Neymar aprova. Todo mundo pergunta isso. O Neymar aprova? O Ginaldo vai escolher? E o Rodrigo Caetano? Eu ficaria constrangido se eu fosse o Rodrigo Caetano. Isso eu tenho certeza, até porque já ouvi de gente que estava dentro da seleção. Da influência que o Neymar tinha, inclusive no período do Tite, tá? Sobre convocação de jogador que não batia muito bem com o grupo. Eu já fiquei sabendo 2 vezes, pelo menos, de interferência do Neymar ali, porque ele tinha poder para isso, como tem o Messi na Argentina, como tem o Cristiano Ronaldo em Portugal. Mas por isso que eu pergunto, será que ele ainda teria, nesse momento onde ele está numa curva de queda, será que a CBF deixaria de contratar um grande treinador porque o Neymar não gostaria de trabalhar com esse grande treinador? Porque que o Jorge Jesus não tem nada contra o Neymar, isso ele já falou. Mas o Neymar, em momento nenhum, falou que ele não tem nada contra o Jorge Jesus. Ele já falou, não, quero falar... Ele até falou, não tenho nada a ver com isso, eu sou jogador, não me bota nessa não. Mas ele já falou. E eu tenho aqui a declaração, ó. Eu até peguei na internet, o Neymar falou o seguinte sobre o Jorge Jesus, para deixar claro que do lado do Neymar tem mágoa sim, só não sei se vão aparar essas arestas. Ele disse... Fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele disse que eu não estava em condições iguais às da equipe. Nos treinos era completamente diferente. Demonstrava que estava apto para jogar. Quando fazia treino coletivo, quem decidia era eu. O campo fala. O campo é o único lugar onde eu consigo me defender. O Neymar falou isso quando ele estava, né, naquela... voltando a jogar pelo Santos, sendo elogiado, às vezes até exageradamente, pela imprensa no Brasil, e aí ele falou isso. Então, o Jorge Jesus diz que ele não tem contra o Neymar, mas se o Neymar, como será que o Neymar vai ficar se o Jorge Jesus for o técnico da seleção brasileira? Bom, rapaziada, é isso aí. O Jorge Jesus estava certo, né? Porque o Neymar veio pro Santos, logo ele fez umas 2, 3 partidas... e logo se lesionou. Então, assim, na questão técnica, na questão da visão do treinador, o Jorge Jesus estava certo nessa parte que o Neymar não tinha condição, entendeu? A verdade é que o Neymar, ele é um menino mimado. Esse negócio dele mandar na seleção, sempre mandar na seleção, sempre ter privilégio, nunca deu certo. E nunca vai dar certo. Eu, na minha visão, acredito que a seleção só vai pra frente, só vai dar certo sem o Neymar, sem a Neymar dependência. Ele tem que ser uma peça importante, mas ele não tem que ser a peça principal. E aqui eu não tô falando dele não ser o melhor jogador do mundo, dele não ter qualidades. Ele tem qualidades, ele joga bem, ele faz a diferença, só que o futuro... você não pode basear no Neymar, porque o Neymar é a última Copa do Neymar. O Neymar não vai mais jogar uma próxima Copa, ele não vai ter outra oportunidade. Ele é um jogador que tá chegando no fim da carreira. Então você não pode basear o seu futuro dos próximos anos nesse jogador. Ou melhor, você não pode mais fazer isso, porque durante muito tempo com o Tite, como eles mesmos falaram,
foi baseado no Neymar, o que o Neymar queria, quem o Neymar queria trazer, o que o Neymar ia fazer, o estilo de jogo é baseado no Neymar e não dá para ficar na Neymar dependência. Essa possibilidade do Jorge Jesus vir para a seleção, mas ter esse problema com o Neymar, isso pode ser um problema e pode ser uma solução, porque ele tendo essa rusga com o Neymar e sabendo que o Neymar pode daqui um ano, depois da Copa ele pode se aposentar, reforça mais que o Jorge Jesus seja o cara certo para trabalhar os outros jogadores sem precisar do Neymar em si, certo? Bom, essa é a minha opinião, né? Assim como o Mauro César falou ali também, a seleção ela precisa evoluir, ela não pode ficar dependendo do jogador só. Então, vamos ver o que mais pra frente tem por aí, beleza? Eu quero te pedir pra você, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, todo dia vai ter um vídeo novo por aqui, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Análise no som, de play é paixão, fute play é paixão, de play é paixão.